Olá, oitavo Ana, que é a professora Tayana. Hoje eu estarei concluindo com vocês o capítulo 9 sobre a Europa no século XIX. Na aula passada eu pontuei para vocês que o século XIX vai marcar o continente europeu pelo amplo desenvolvimento, progresso, crescimento urbano, a expansão do setor industrial, e nós vimos como isso vai repercutir na França, após a era napoleônica, com o destaque do surgimento de movimentos que vão ser contrários aí à reinstalação de uma monarquia absolutista na França. Nós destacamos na aula passada as chamadas revoluções de 1830, que levantava, né, movimentos ali da burguesia com apoio popular, tentando consolidar os ideais burgueses na França. Logo em seguida vieram aí os movimentos de 1848, movimentos populares que buscavam resistir ao domínio da burguesia, no domínio político, domínio econômico. Esses movimentos vão se inspirar nas ideias socialistas que começavam a circular entre os trabalhadores urbanos, os trabalhadores do campo. Isso acabou repercutindo em toda a Europa e esse movimento acabou se transformando, recebendo o nome em Primavera dos Povos. Eram movimentos de cunho popular que buscavam resistir à onda de conservadorismo que estava tentando, né, ali tomar conta do continente europeu. E ficou para hoje, para a gente poder analisar o processo de unificação que vai passar no século XIX, a Itália e a Alemanha. Antes de tudo, quero que fique bem claro que esses processos de unificação do território italiano e dos estados alemães, ele ocorreu tardiamente, tá? Então, se comparado aí a outros países europeus, como Inglaterra, França, a Áustria, a Itália e a Alemanha vão passar por um processo tardio de unificação. O que significa isso, Tayana? A formação de uma nação, de um país. Então, diferente de Portugal, da Espanha, da Inglaterra, que já haviam passado por esse processo em séculos passados, a Itália e a Alemanha irão passar por esse processo somente no século XIX. E é isso que a gente vai estar analisando na aula de hoje. Outro ponto que nós vamos estar vendo aí no capítulo 9 é a consolidação da Inglaterra como um país de hegemonia mundial. A Inglaterra vai se consolidar no século XIX como um país importante, de economia forte e também politicamente forte dentro da Europa, como também fora da Europa. Então, primeiro vamos ver o processo aí de unificação da Itália e da Alemanha. Outro ponto super importante, unificação. Esses movimentos, tanto o italiano como o movimento alemão, eles foram resultados de movimentos nacionalistas. Olha o nome, movimentos nacionalistas. A bandeira desses movimentos era o nacionalismo. O que seria isso? Seria ali o sentimento de valorização, de amor à nação, tá? Esses movimentos, eles pretendiam conquistar a independência política ou econômica do seu território, do seu país. Isto é, o que isso significa? Eles buscavam ali o fim do domínio do país por uma outra nação. Um exemplo, a Itália. A Itália, até 1860, ficou sob o domínio da Áustria e da França, tá? A Alemanha, os estados alemães eram fragmentados e grande parte estava sob o domínio da Prússia e da Áustria também. Então, esses movimentos nacionalistas, né, eles vão buscar ali a união desses estados sob a ideia de que eles tinham um passado em comum, né? Vão buscar elementos culturais, traços em comum para unir em torno desse ideal, que era a formação de um estado, de uma nação.
livre, independente, livre do domínio de outra nação. Então, tanto a Itália como a Alemanha irão dar início a esse processo de unificação. Então, para a gente iniciar, eu vou usar o livro digital, aqui na página 151, tá? E vocês podem aí acompanhar. A gente já começa com a unificação da Itália. Como é que se encontrava a Itália aí no século XIX? Desde o fim do Império Romano, a Península Itálica ela era dividida em vários reinos autônomos, reinos vizinhos e autônomos entre si. Eu vou até estar marcando, sinalizando aqui para vocês. Então, nós tínhamos aqui na região central da Península Itálica, pertencia ao papado, tá? Então, pertencia à Igreja Católica. A parte norte, que eu pulei aqui, ó, o norte, né? A parte do norte da Itália estava sob o domínio do Império Austríaco. Os estados do sul eram formados aí pelas chamadas duas Sicílias, estava aí sob o domínio da França, da família dos Bourbons, e o único reino forte e independente que se tinha na Península Itálica se encontrava ao norte, que era o reino de Piemonte. Era um reino independente, era um reino industrializado, muito desenvolvido. E é esse reino, o reino de Piemonte, que vai dar início a esse processo da busca da unificação dos estados italianos, dos reinos italianos. Ó, vocês podem visualizar na página 151 esse mapa, para vocês terem ideia de como se encontrava dividido todo esse território da Península Itálica, tá? Então, nós tínhamos os reinos aqui das duas Sicílias ao sul, ao norte o reino de Piemonte, que era o mais desenvolvido, independente, né? Os reinos, as regiões centrais, que estavam aqui sob o domínio do Papa, do papado, da igreja, né? E os outros reinos aqui na região do centro, para a região aqui central, né? Para a região norte, estava sob o domínio francês. Então, o reino de Piemonte vai dar início a esse movimento pela unificação da Itália. Na verdade, nós vamos ter aí três movimentos nacionalistas que tinham um ponto em comum, que era a unificação da Península Itálica. Um desses movimentos, né, vai ser o chamado Risorgimento. Esse movimento que é a ideia do ressurgir, né, de tornar, de trazer o passado de uma Itália forte, unida, relembrando as glórias do Império Romano. Então, o chamado Ressurgimento, que era o ressurgimento, buscava aí esse forte sentimento nacionalista. Isso vai se intensificar com a chamada Primavera dos Povos. Outro movimento de tendência republicana vai ser liderado por Giuseppe Mazzini e o Giuseppe Garibaldi. Eles serão responsáveis pelo movimento nacionalista na região sul e principalmente o Garibaldi, liderando aí o chamado Exército Camisas Vermelhas, vai conseguir libertar a região sul do controle da França. Então vai ser super importante a atuação desses dois líderes aí na região sul da Itália. E na região norte, né, vai ganhar destaque a liderança aí do Conde Cavour, que era o primeiro-ministro do rei, do Vítor Emanuel, que estava aí liderando o movimento do reino de Piemonte. Então, a gente vai ter esses três grupos que, juntos, articulados, irão promover a unificação dos reinos da Itália, da Península Itálica. Irão promover, então, a unificação desse território, tá? Mais tarde, o rei, né, o rei Vítor Emanuel, ele vai conseguir anexar todos os territórios do norte, enquanto no sul, Giuseppe Garibaldi e Mazzini conseguem livrar o sul do controle da França. E no ano de 1866,
por fim, o Vítor Emanuel consegue conquistar, né, um dos últimos territórios conquistados aí para a unificação, a Veneza, de uma disputa ali entre a Prússia contra a Áustria. Ele consegue então anexar a Veneza ao território da Itália. Então vai ser super importante nesse processo essa figura, né, o Conde de Cavour, liderando aí o governo de Vítor Emanuel III, esse processo de unificação. Então, olha, em 1870, durante aí a Guerra Franco-Prussiana, que vai ter ali uma importância bem significativa para a formação, a unificação da Alemanha, quando a França retira suas tropas, né, ali de Roma, os franceses tentaram ali auxiliar a região do Vaticano, né, proteger. Então, com o fim da guerra, a França retira suas tropas da Itália, o exército de unificação do movimento nacionalista italiano acaba invadindo e conquistando Roma. Porém, a questão romana ela só vai ser realmente resolvida em 1929, né, quando Benito Mussolini assina com a Igreja Católica o chamado Tratado de Latrão, onde se cria dentro de Roma o Estado Autônomo do Vaticano. Então, após esse longo processo, nós temos aí, enfim, a unificação da Itália. Lembrem-se que quem será responsável pela unificação italiana? O reino de Piemonte, o reino ao norte de Piemonte, né? Com o auxílio de Giuseppe Garibaldi, de Giuseppe Mazzini e do Ressurgimento, eles acabam então conseguindo a unificação do território da Itália, a formação de um país único, de uma nação, que era o grande ideal desse movimento nacionalista. Outro movimento aí de destaque, né, na página 153, é o processo da Alemanha, que vai ser um pouco parecido com o da Itália. A Alemanha, ela não existia naquele momento. Na verdade, a Alemanha como país só vai surgir a partir desse processo de unificação. A Alemanha era chamada de Confederação Germânica. Ela era composta de 39 estados, os chamados estados germânicos. E o estado mais vamos dizer, independente, mais desenvolvido, industrial e rico era a Prússia, o estado da Prússia, o reino da Prússia. E prestem bastante atenção, a Prússia, ela vai estar à frente desse movimento nacionalista, desse movimento pela unificação dos estados alemães. Então, enquanto na Itália foi responsável pelo processo de unificação italiana o reino de Piemonte, da Alemanha vai ser responsável o Estado, né, o reino prussiano. Primeira tentativa, né, primeira estratégia nacionalista de união, de tentar criar ali uma nação unida, vai ser promovida pela Prússia, que vai ser a criação da Zollverein, que era ali uma união alfandegária entre os estados da Confederação Germânica. O que isso significa? Isso significa que os estados alemães eles passavam a compor ali um mercado único, uma união alfandegária, era uma união aduaneira, uma união econômica. Então, isso permitiu a livre circulação de produtos entre os estados que compunham a Confederação Alemã. Então, eles pagavam um imposto único. E isso acabou facilitando a comercialização de produtos entre esses estados, né? Isso veio a consolidar, a favorecer principalmente a Prússia dentro aí do território alemão, tá? Mas essa medida acabou desagradando a Áustria, que era um país em sua grande maioria agrária, que não tinha uma economia tão industrializada como a Prússia e que começou a perceber que estava concorrendo cada vez mais com a Prússia no mercado desses estados confederados, né? É aí que a gente, para vocês visualizarem, olha como era o mapa aqui,
da Alemanha, bem dividido, é aí que vai iniciar uma disputa mesmo entre Prússia e Áustria, pelo domínio ali do território. Então, a Prússia, o rei da Prússia, Guilherme I, vai nomear esse cara em 1862, Otto von Bismarck, conhecido como chanceler de ferro, para tomar a frente e iniciar o processo, né, da unificação política dos estados alemães. Então, quem inicia esse processo será o primeiro-ministro alemão prussiano, né, Otto von Bismarck. Ele ganha esse nome, né, ele torna-se conhecido como chanceler de ferro, porque ele falava nos seus discursos que os problemas políticos e econômicos não se resolviam com discursos, mas sim com ferro e fogo. E ele defendia a ideia de que a unificação da Alemanha só seria possível através de guerras. Então ele acaba dando início, aí vai estar à frente da famosa Guerra Franco-Prussiana, ocorrida em 1870, que vai ser super importante para a consolidação da liderança da Prússia nesse processo de unificação. Olha o que diz aí no nosso livro, na página 153, né? Em 1862, o rei da Prússia, Guilherme I, nomeou Otto von Bismarck para o cargo de chanceler, encarregando-o de unificar os estados alemães sobre o controle prussiano. Após aperfeiçoar o exército, Bismarck, em aliança com a Áustria, declarou guerra à Dinamarca, que controlava 2 ducados de população germânica. Após ganhar essa guerra, ele criou dificuldades para dividir os ducados com os austríacos, que acabaram declarando guerra à Prússia. Então, antes, aliados, Áustria e Prússia. Depois de conseguirem os territórios que eram dominados pela Dinamarca, Otto von Bismarck se recusa a dividir os territórios dominados com a Áustria, fazendo com que a Áustria declarasse guerra, então, à Prússia. O resultado disso, né, vai ser aí a intensa disputa entre os dois países. Em 1866, nós vamos ter aí a guerra entre Áustria e a França, que vai ser super importante para consolidar a Prússia, né, à frente aí da Alemanha. Vitoriosos os prussianos, olha aqui na página 154, vitoriosos, os prussianos unificaram a Alemanha sob o seu domínio, obtiveram da França os territórios de Alsácia e Lorena, territórios ricos em minério de ferro e carvão, que foram fundamentais para o desenvolvimento industrial. Com o apoio de Bismarck, Guilherme I foi declarado imperador da Alemanha, dando início ao que se chama de Segundo Reich. Então, ao processo de unificação da Alemanha vai contar com um apoio, um papel super importante do chanceler de ferro, Otto von Bismarck, né? Primeiro-ministro de Guilherme I. Outro ponto super importante aí no nosso livro é a chamada Inglaterra Vitoriana, na página 155. A rainha Vitória inaugurou uma era de grande desenvolvimento econômico, de consolidação política na Inglaterra, tanto que esse período que vai de 1837 até o início do século XX, né, 1901, é chamado de Era Vitoriana. A Inglaterra vai se manter durante muito tempo como a principal potência mundial. Até 1914, a Inglaterra vivia a chamada Pax Britânica, ou seja, a paz britânica. Vai ser ali esse período de hegemonia da Inglaterra como uma grande potência militar e econômica, formando aí um grande império. E a Inglaterra ela vai começar a ganhar concorrentes, né?
como a Prússia, os franceses, os alemães, que vão começar a disputar os mercados com a indústria, com os produtos produzidos pela Inglaterra. Mas nesse período também a Inglaterra vai ter que lidar com movimentos nacionalistas no seu território. Um exemplo que marca esse período vai ser a disputa na Irlanda. A Inglaterra era protestante, a Irlanda, que pertencia ao seu território, que era de maioria, na verdade, de maioria católica, passou a reivindicar a sua autonomia política e econômica, a sua independência em relação à Inglaterra. Também nesse período da chamada Era Vitoriana vai ganhar destaque aqui, olha, a atuação das organizações operárias. Os operários vão ter grandes vitórias, como uma legislação trabalhista que vai entrar em vigor na Inglaterra, que beneficiava a classe trabalhadora, como eles também vão acabar conquistando um maior espaço na vida política inglesa. Inclusive a gente tem aí no livro a foto de uma das passeatas da Federação Nacional de Mulheres Trabalhadoras. Então a gente vai ter a organização das mulheres, dos operários, exigindo melhores salários, jornadas reduzidas, buscando aí melhorias para os trabalhadores de uma maneira em geral. E outro ponto bem importante nesse período vai ser a consolidação do que a gente chama de capitalismo monopolista. Então, como eu disse para vocês, a Inglaterra vai começar a ganhar concorrentes no mercado, na disputa de mercados, Os Estados Unidos, a Rússia, a Alemanha, a França, todos esses países vão começar a produzir em larga escala nas suas indústrias e vão começar a criar impostos, alfândegas, ali numa tentativa de proteger os seus mercados contra os produtos ingleses. É aí que esse aumento dessa concorrência entre essas indústrias no mundo inteiro vão levar muitas indústrias, fábricas a se unirem, a fundarem grandes monopólios industriais, numa tentativa realmente de garantir o mercado, Então, esse processo vai dar início ao que a gente chama de capitalismo monopolista. Isso vai se consolidando aí ao longo do finalzinho do século XIX e início do século XX. A gente vai estudar mais sobre isso nos próximos capítulos, quando nós iremos analisar a chamada política imperialista, tá? E, gente, eu queria dar um destaque hoje, no finalzinho desse capítulo, para essa parte do livro, Mapeando os Saberes. É um ponto bem legal para vocês fazerem uma revisão, sobre os pontos mais importantes do capítulo. Então, no Mapeando os Saberes, olha, atenção para esses itens, a questão da identidade europeia, a ideia de nação, dos movimentos nacionalistas, como eles surgem, qual era o contexto histórico, o que vai levar o surgimento desses movimentos aí em todo o continente europeu. Os pontos importantes da Inglaterra no século XIX, que ocorrem na França, os processos de unificação que nós vimos e a Guerra Franco-Prussiana, que foi tão importante para a formação e para a consolidação da Alemanha. E por último ele faz esse questionamento, o porquê. Por que surgem esses movimentos, em que eles irão resultar dentro do continente europeu. Então, eu queria que vocês dessem uma atenção especial aí ao Mapeando os Saberes, que está na página 157 do livro de vocês. Então, eu vou estar encerrando aqui a nossa aula de hoje. Bons estudos e uma boa semana de prova para vocês. Até a próxima!